Você já conhece as redes sociais da TV Novo Tempo? Visite nossas páginas e reveja os vídeos, programas, interaja com a gente e descubra novos conteúdos. No Facebook e no Instagram, você encontra meditações matinais, vídeos dos programas, mensagens dos apresentadores, fotos das gravações e textos para inspirar seu dia. Curta, compartilhe! Você pode interagir com a gente a qualquer hora através do Twitter, além de seguir dicas fresquinhas da programação da TV. E para conferir os vídeos, séries e programações especiais, acesse nosso YouTube. Siga a TV Novo Tempo nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. O arroz branco é mais barato e cozinha mais rápido, mas não apresenta tantas vantagens quanto o arroz integral. O arroz integral ele tem mais vitaminas, ele tem mais minerais, ele tem mais fibras do que o arroz branco. E por isso ele vai contribuir com micronutrientes importantes para a nossa dieta que vão auxiliar uma série de processos no metabolismo do corpo. Se você quer aprender a preparar o arroz integral de forma simples, saudável e deixá-lo bem saboroso, então anote essa receita. Aqui então a gente vai fazer uma receitinha bem simples e bem gostosa de arroz integral. Olha só o que eu vou usar: 2 xícaras de arroz integral. Olha, a maioria já vem lavado, aqueles que não vem lavado você pode lavar, que geralmente é o a granel. Vou usar também folhas de louro fresquinha ou a seca, não tem problema. Vou usar
uma cebola, uma unidade de cebola média de casa, não precisa ser aquela gigantesca. Vou usar de 3 a 4 dentes de alho, alho fresco, por favor não compre o triturado. E vou usar um pouquinho de azeite, tá bom? Acerte a quantidade de água do arroz colocando sua mão dentro da panela e apertando o arroz no fundo. Vá adicionando água até que ela chegue ao dorso da sua mão. Outra forma de medir a quantidade exata de água é deixar que ela ultrapasse cerca de 2 dedos de altura do nível do arroz. Com o tempo, você vai saber dosar a água só olhando. Então vamos lembrar lá, recapitula. A gente vai colocar o arroz, colocar a água, os temperos. Vai então deixar fervendo até a água baixar um pouquinho e chegar no arroz. Tá bem? Então depois que a água chegou no arroz, eu posso tapar, diminuir bem o fogo e deixar terminar de cozinhar. Mas Felipe, não deu certo, ainda ficou duro. Então tapa esse arroz e deixa ele terminar de cozinhar no vapor ou no calor da própria panela, tá bem? Depois de pronto, o nosso arroz vai ficar mais ou menos dessa maneira. Então eu posso colocar, de dica aí pessoal, anota, viu? Posso colocar salsinha, cebolinha, quem sabe uma cenoura ou temperos à parte. Quem gosta aí de manjerona, manjericão, o próprio orégano fresco. Fica uma delícia no nosso arroz. É isso que a gente deve fazer em casa para ter um bom arroz integral. O corpo, ele quer alimentação como ela vem na natureza. É um pacote que você recebe. Um arroz é um pacote, não é apenas amido, ou isso ou aquilo. Não, é um pacote completinho, com vitaminas, com sais, com proteínas, um pouquinho de gordura, etc, etc, etc. Tudo facilitado para que o corpo digira aquilo, metabolize aquilo da melhor maneira possível e aproveite aquilo da melhor maneira possível. Se você começa a tirar, refinar, o metabolismo se torna mais difícil, porque fica faltando vitaminas, fica faltando aquilo para fazer aquele sistema funcionar. E ele vai tirar da onde? Tá entendendo? Ele tem que tirar de outros alimentos que eventualmente contenham. Se você tira esses elementos que fazem com que diminua o complexo B e sais minerais e outras vitaminas, você vai ter deficiência delas. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Procurava achar os prazeres que este mundo
precisa mais sofrer. Meu sangue derramei só por você. Deus queria tanto me ajudar. Seu amor queria muito me alcançar. Não compreendia o seu plano em minha vida, e mesmo assim jamais me abandonou. Meus pecados ele perdoou. Uma nova criatura hoje sou. Como irei compreender o seu amor, pois ele me encontrou. Minha vida quero dedicar ao meu Senhor. Olá, querido amigo, querido irmão, um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês aqui, neste momento, neste culto. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder entrar no seu lar através das nossas redes sociais. Estamos ainda separados um pouco com as distâncias, mas unidos no mesmo pensamento, e também uma oportunidade de nós juntos termos um momento de cultuar a Deus, orar, cantar. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Harley, sou pastor do distrito do Bela Vista, aqui de Bauru, da Paulista Oeste, e seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa igreja. Eu saúdo os nossos queridos irmãos do Bela Vista, do Meridota, do Parque Jaraguá, do Gasparini, da Vila São Paulo e lá do Horto Aimorés. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos ter uma injeção de ânimo para o trabalho missionário. E eu quero que você entenda, que você assimile, que você compreenda e que a mensagem de hoje seja um fogo no seu coração. Deus espera que nós nos salvemos ao salvar novas pessoas. E quem sabe você está um pouco desanimado. Eu quero que isso acabe hoje. Em nome de Jesus, acabe hoje. Seja muito bem-vindo. Eu quero agora orar junto com vocês. Vamos orar para que hoje, de forma muito especial, o Espírito Santo nos ajude a entender o que Ele espera de nós. Quando naquele momento Isaías ouviu lá do trono dizendo assim: quem nós vamos enviar? Isaías naturalmente, e assim com muita alegria, disse: me envie, Senhor. E Ele então enviou Isaías a pregar. Hoje temos o mesmo chamado. Que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos. Vamos nesse momento orar para que Deus nos ajude a assimilar isso e praticar em nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos pela oportunidade, Senhor. É uma honra para nós podermos falar de Ti para as outras pessoas. Quem sabe nesses momentos da pandemia, quando muitas pessoas estão buscando conhecer-te, o Senhor possa nos entregar essas preciosas almas, para que a gente abra a nossa palavra, abra a palavra de Deus, a nossa Bíblia, e possamos então falar das coisas do reino, e essas pessoas possam te conhecer, que o Espírito Santo possa fazer um trabalho maravilhoso, que nós possamos levá-las até teus pés. Por favor, Senhor, nos ajude, nos anime. Por favor, Senhor, nós estamos às vezes acomodados, nos tire do conforto, nos abençoe. Que a mensagem de hoje seja uma brasa acesa no nosso coração. Pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que nesse momento nos assiste. Assiste pelo vídeo, pelo áudio, não sei, talvez em algum outro momento, à tarde, à noite, de madrugada, de manhã, mas que nesse momento a mensagem atinja o objetivo dos céus, que é de nos fazermos missionários aqui nessa terra. Nós queremos muito em breve ver Jesus voltando. Para isso nós queremos que a mensagem do reino chegue a todas as pessoas. Nos abençoe, nos guarde. Por favor, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O título do sermão deste momento, dessa meditação: o que tens nas mãos? Esta é uma pergunta feita pelo Senhor a um grande homem da história bíblica. Um homem que estava sendo desafiado a libertar
o povo da escravidão do Egito. Hoje nós estamos sendo desafiados a libertar pessoas da escravidão do pecado, de uma vida sem Deus, de uma vida longe dos caminhos do Senhor. E ao fazermos isso, nós naturalmente somos também beneficiados e abençoados. O título do sermão deste momento vem falando sobre uma história de Moisés. Moisés estava na sarça ardente e ele deu uma série de desculpas para Deus. Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Esse é o título da mensagem de hoje. Vamos acompanhar a história? Abra sua Bíblia em Êxodo 4, de 1 a 17. Hoje eu não vou colocar na tela para que você possa ler junto comigo. Êxodo 4, de 1 a 7. Êxodo, capítulo 4, de 1 a 7. Abra sua Bíblia. Pode ser no celular, pode ser aí na sua Bíblia. Êxodo 4, de 1 a 7. Venha comigo aqui para você ver essa mensagem. Está escrito assim lá em Êxodo 4, 1 a 17, né? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhes disse: lança-o à terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a sua mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torne-te a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que tinha se tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem às evidências do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás à terra seca, e as águas que o rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Aqui nós vemos, queridos, no episódio ali de Êxodo, no episódio ali da sarça ardente, o chamado que Moisés teve e as desculpas que ele deu para o Senhor. Às vezes, eu fico imaginando aqui nesse verso e penso assim: são desculpas até um certo ponto justificáveis. Moisés permaneceu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e Deus o chama. 40 anos aprendendo e 40 anos desaprendendo no deserto. Talvez ele estava ali sem falar, passava dias e dias ali no meio do nada, junto com as criações do seu sogro. Talvez ele tenha perdido essa noção, essa desenvoltura. E quando ele fala para Deus: Senhor, eu sou pesado de palavra, quem sabe ele estava com a razão. Mas aqui vem uma das coisas mais bonitas que existe no Evangelho. Deus não está preocupado com as suas qualidades, com os seus dons, com aquilo que você pode fazer. Deus está preocupado com o que você quer se dispor a fazer. A capacidade, os milagres vêm depois que nós aceitamos o desafio. Na história bíblica houve muitas desculpas. Você lembra de Jonas? Jonas, Deus pediu para ele fazer algo. Você pode acompanhar em Jonas 1, de 1 a 3. Ele foi chamado por Deus para fazer algo e ele fugiu para Tarsis. Uma boa desculpa: Senhor, eu não vou para lá não, aquele povo é complicado. Quem sabe você pode também lembrar da desculpa de Jeremias: eu não sei falar, não passo de uma criança. Jeremias 1,6, era verdade, ele não sabia falar, mas Deus diz assim: desde o ventre da sua mãe eu tenho preparado algo para ti, vai e faça a minha obra.
Quem sabe você pode lembrar também da história de Gideão. Gideão, quando ele foi chamado, ele disse: eu sou o menor da minha casa, e minha casa é a menor da minha tribo, eu não sei fazer, eu não posso fazer. Você acompanha lá em Juízes 6,15, Deus disse para ele: faça. Todas esses personagens e outros mais que você poderia lembrar, foram o quê? Foram grandes instrumentos na mão do Senhor, a partir do momento que eles se dispuseram a ser os instrumentos. Deus tem uma grande obra para a sua igreja. Você crê que Deus tem uma grande obra para a sua igreja? Eu falo para você, amigo de longe, talvez você está me assistindo, eu nem te conheço, mas na sua igreja tem uma grande obra. Eu falo para os irmãos do Bela Vista, você acha que não temos uma grande obra no Bela Vista? Você acha que talvez nós não tenhamos uma grande obra no Meiridota? Você acha que no Jaraguá não tem uma grande obra de Deus para ser feita? No Gasparini não tem uma obra de Deus? Pastor, já fizemos tantos, mas você sabe que os planos de Deus talvez não foram para aquela época, foram para agora. Na Vila São Paulo, você acha que não tem um plano de Deus para algumas pessoas da Vila São Paulo? E lá no Horto, nos lugares mais afastados, onde eles moram um longe do outro, você acha que Deus não tem um plano? Sim, Deus tem um plano. Deus precisa de instrumentos. O que você tem na mão? Eu te pergunto hoje. Moisés tinha um pedaço de pau seco, um bordão seco. É tudo que ele tinha. Deus falou assim: pega esse bordão, no versículo 17. Com esse bordão que nós vamos fazer a obra. Moisés não tinha nada, mas ele tinha a disposição de ir. Não sei se você sabe, mas olha essa figura que interessante. No contexto da nossa igreja adventista, antes de Deus chamar Ellen White para o ministério profético, ele chamou 2 jovens que rejeitaram. O primeiro deles a gente não tem foto. Ele está à sua esquerda, William Ellis Foy. William Foy. Só tem o túmulo dele aí. Ele morreu em 1893. Ele recusou, ele recebeu as mesmas visões de Ellen White, mas ele recusou. Logo depois, Deus chamou Hazen Foss. Ele nasceu em 1818 e morreu também no mesmo ano. Hazen Foss também recusou. E numa das visões, o Espírito falou para Hazen Foss: eu vou agora dar o espírito de profecia para alguém improvável, fraco. E foi dado por uma jovem que mal e mais estudou a sua escola. Recebeu uma pedrada numa briga na infância que dificultou a sua vida. Ellen Harmon. E mais tarde virou Ellen Goldwhite, né? Casou com James White, Tiago White. Veja, até na própria nossa igreja, na história da nossa igreja, na história do começo da nossa igreja, houve recusas de fazer a obra de Deus. Por que o ser humano recusa? Porque ele tem medo. Ele tem medo pelo tanto que ele tem de responsabilidade. Eu entendo isso. Mas nas bodas do Cordeiro, existe uma parábola lá em Lucas, capítulo 14, se você quiser abrir sua Bíblia, Lucas 14, 16 a 21, tem uma parábola que Deus chama muitos e muitos dão desculpas. Então Deus chama os outros, que aos olhos humanos parece que não eram merecedores. Olha que interessante. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, e já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhes o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Dar desculpas, né? E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, roga-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E se você continuar a leitura, diz que mesmo assim as bodas, a festa não ficou cheia. Ele chamou as prostitutas, os publicanos, as pessoas que recusaram vir na festa daquele homem, foram trocadas por pessoas que aquelas pessoas que recusaram achavam que não mereciam. A festa do Cordeiro, queridos. Nós vamos poder ver milagres na vida de pessoas que se dispuseram a fazer o trabalho. O banquete do Cordeiro não é para os grandes homens capacitados, mas para aqueles que aceitaram o convite e o desafio. No banquete do Cordeiro, eu quero estar lá com você. Eu quero que Deus use os meus dons, que podem não ser tantos, mas aqueles que eu os tenho, que Deus use para fazer a obra de Deus.
Aqui nós tiramos uma primeira grande lição, queridos. O que Moisés tinha na mão e o que você tem na mão? Nada. Você pode dizer, pastor, eu não tenho nada na minha mão. Eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho talento. Deus olha para você hoje, querido irmão, principalmente querido irmão do distrito do Bela Vista, diz assim, o que você tem na mão? E talvez você vai olhar para Jesus e vai dizer assim, eu não tenho nada, Senhor. Então ele diz, venha, eu vou fazer maravilhas com o seu nada. Aquele bordão, queridos, de Moisés, era o suficiente para Deus, porque Deus não precisa de coisas, Ele providencia as coisas. Hoje nós temos um grande desafio da nossa vida, aceitar o quê? O chamado de Deus, aceitar o desafio de Deus. E o desafio de Deus é pregar o Evangelho a todo mundo para vir o fim. O fim virá, se você levantar ou não. O fim virá, se você estiver disposto ou não. Agora veja, cuidado, para que não te roubem a coroa que está reservada para você. Jesus disse que, se você não fizer, as pedras clamarão. Queridos irmãos, nós precisamos urgentemente, nós precisamos nos dispor a fazer o trabalho de Deus. Senão nós sairemos das fileiras do Senhor e alguém virá fazer a nossa parte. Aqui no segundo item que nós temos para tirar de reflexão neste momento, o pouco que você tem, o pouco que você tem, o pouco que você é, será muito nas mãos de Deus. Entenda, Deus não precisa que você seja capaz, precisa que você deixe Ele agir na sua vida. Esses dias atrás nós vimos no Provar e Ver de um menininho, desse tamanhozinho, um jovenzinho da idade do meu filho, pregando o Evangelho. Se Deus pode fazer uma criança de 10 anos pregar o Evangelho, não pode fazer você pregar o Evangelho? Que desculpa que nós estamos dando para Deus? Eu não tenho nada, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade. Não se preocupe. O desafio de hoje é se colocar à disposição. Deus vai fazer tudo o resto, porque Ele capacitou todos até hoje, e Ele pode capacitar você também. Você pode ser capacitado. Veja, Davi tinha apenas 5 pedras. Davi tinha um gigante na sua frente e algumas pedrinhas, irmãos. Mas uma pedra nas mãos do Senhor é o suficiente para acabar com a vida de um gigante. O garoto de João 6 tinha apenas 5 pãezinhos e 2 peixes, irmãos. O garoto de João 6 tinha uma multidão e apenas uma parte de alimento para a multidão. Mas veja, na mão de Deus, 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar uma multidão. A garota cativa, ela não tinha nada, ela era escrava, ela estava longe de casa. A garota cativa não tinha nada a não ser a fé nos seus profetas. Ó meu Senhor, o Senhor é leproso, Naamã, vai lá que eu tenho certeza que o Senhor vai obter a cura, porque eu creio naquele profeta e o profeta que crê em Deus. Olha que maravilha, não tinha nada, não era nem livre, mas ele tinha fé. Sansão fez tantas coisas erradas, irmãos. É um mau exemplo para a nossa juventude, mas em determinado momento ele foi um instrumento de Deus. Em alguns momentos da vida de Sansão, ele foi um instrumento de Deus. E no momento ele só tinha uma queixada, ele só tinha um esqueleto, uma queixada de um jumento na mão. Foi suficiente para ele derrotar um exército através do poder de Deus. Gideão, eu citei ele mais cedo. Gideão não tinha nada, ele estava escondido. Onde faziam os sucos de uva, né, o lagar, ele estava ali fazendo os molhos de trigo, porque eles estavam com medo dos seus inimigos. Eu sou o menor, eu sou o mais fraco. E no final das contas ele só ficou com 300 homens, alguns cântaros, jarros e lâmpadas e trombetas. Foi suficiente para vencer uma guerra. Sabe por quê? Sabe por que foi suficiente para Gideão vencer uma guerra? Porque ele entendeu que ele podia ter um pequeno grupo de pessoas. Sansão entendeu que ele podia ter apenas um pequeno instrumento. A menina cativa estava longe de casa,
mas ela cria naquilo que as pessoas um dia disseram, e ela creu também. Veja, aquele menininho tinha uma porçãozinha de alimentação. Veja, Davi tinha uma pedra, 5 pedras, mais uma para vencer um gigante. Queridos, isso é suficiente na mão de Deus. Você não pode dizer não para o trabalho. Jesus está chamando você. Nesse momento, Jesus está falando assim: venha, vamos falar do Evangelho. Nesse momento da pandemia, queridos, nesse momento onde muitas pessoas estão desesperadas por alguma resposta, Jesus está estendendo a mão para você e fala: seja meu instrumento, seja meu instrumento para falar às nações. Queridos, esse é o desafio que eu faço para você. Nós vamos começar as classes bíblicas da nossa igreja. Eu preciso que você se desafie a fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu estou fraco na fé. Isso é conversa. Nós estamos prestes a ver Jesus voltar. Se você está fraco na fé por causa dessa epidemia, é porque você está sendo peneirado para fora do reino dos céus. Acorda, irmão. Para de dar desculpas esfarrapadas. Tem alguém na sua casa, tem alguém na sua vizinhança, tem alguém no seu serviço, tem alguém na sua escola que você está tendo aulas virtuais, tem alguém no seu trabalho, tem alguém do seu lado que está precisando ouvir de Jesus. Esse é o momento de nós juntarmos forças e falarmos para as pessoas. Você não precisa visitar nações estrangeiras, você não precisa ser missionário no meio da África para fazer a obra. Existe uma obra aqui em Bauru, existe uma obra onde você mora, e é para essa obra que Deus está te chamando agora. David Livingstone, esse homem da foto, grande missionário, ele viveu a sua vida para pregar na África. Um homem que não precisava ir para lá, mas ele era desafiado por um fogo que ardia no seu ser. Queridos, dá uma olhada nesse mapa da África, dá uma olhada no caminho vermelho. É o caminho que David Livingstone fez para pregar do amor de Jesus para as pessoas. Esse homem um dia chegou e disse assim: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues, e desata todos os laços de meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Esse homem é lembrado até hoje pelos seus grandes feitos em nome do Senhor, porque ele pagou o preço de fazer, ele pagou o preço de ir. Queridos amigos, é fácil. Hoje as pessoas estão desesperadas por algo na sua vida. Esse é o momento. Esse é o momento de nós fazermos esse trabalho. Estou desafiando você. E qual que é o propósito? Desafiar você. Olha só, presta atenção. Nesse momento de coronavírus, os desafios também nos trouxe grandes oportunidades. Um vírus paralisou o mundo. Para muitas pessoas essa é uma pandemia. Para muitas pessoas foi feita política sobre isso. Eu conclamo a você a tirar vantagem para o Evangelho. Esta é uma oportunidade onde as pessoas ficaram doentes, perderam seus entes queridos, e precisa urgentemente de uma luz para a sua vida. Queridos, eu estou desafiando vocês. É hora de tirar as máscaras e pregar o Evangelho. Aqui eu não estou fazendo uma apologia para você não usar máscara. Entenda, é uma metáfora. É a hora de você usar a máscara, mas é a hora de você abrir a boca para pregar o Evangelho. Queridos amigos, Deus está nos dando a oportunidade de testemunhar. Tem pessoas ao nosso redor que estão tristes, desanimadas, desencorajadas, estão com medo. E nós sabemos através de Mateus e Lucas, Mateus 24, Lucas 21, que as pestes, as epidemias serão agora mais constantes, porque Jesus está prestes a voltar. É a hora de tirar a nossa máscara e pregar o Evangelho eterno. E para isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver a história de Moisés na nossa vida. Veja esse quadro. O que era o pouco de Moisés? Senhor, eu não tenho nada. Deus olhou para ele e falou assim: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho aqui uma vara seca, não serve para nada. Então vamos pegar essa vara, vamos fazer o trabalho. A primeira praga que fere as águas é a vara seca de Moisés. Está em Êxodo 7:20. Quando ele fere o pó,
um dos momentos ali das pragas do Egito, em Êxodo 8,16, é a vara de Moisés que faz o trabalho. Quando ele fere a rocha para tirar água para um povo sedento, é a vara de Moisés que faz o trabalho. Quando ele usa para indicar as águas, o céu, a terra do Egito, é a vara de Moisés seca, aquela que ele falou como desculpa, não tenho nada, Senhor, mas Deus tinha algo para ele. É a vara de Moisés que abre o mar. A vara de Moisés está à frente dele. Por que está à frente? Era um pouco na sua mão, mas foi extraordinária na mão de Deus. Queridos irmãos, você quer ficar aí sossegado no seu canto? Você quer ficar aí confortável, sem fazer nada? Fique. Mas você vai perder uma oportunidade de fortalecer a sua fé e preparar a sua vida para o reino dos céus. Mas se você estiver disposto, faça. Olha o plano. Teremos uma classe bíblica. Essa é uma classe bíblica que nós vamos aproveitar esse momento que a gente não pode ficar muita gente ali na igreja. Existe sempre aquele irmão, aquela irmã que tem alguém que está, vamos dizer assim, sedento por ouvir do Evangelho, sedento por, quem sabe, aprender. É triste porque perdeu alguém ou porque está com algum problema de saúde. Então vamos fazer uma classe bíblica. Os interessados, os estudantes da Bíblia, quem já estudou e não se decidiu, os afastados, os ex-adventistas, todo mundo. Você deve procurar 5, 10 pessoas e convidá-las. Você convida 10, vem 5. Desistem 3, ficam 2. É assim que funciona. Essa classe bíblica será aos domingos na igreja. Eu já fiz uma reunião com o Ministério Pessoal, com os Arautos da Cruz, com os líderes. Ele já tem o material na mão. 12 domingos. A nossa igreja vai fazer. Quando eu estiver visitando a sua igreja, na escala de pregação, eu estarei junto com você na classe bíblica. Que horário que vai ser, pastor? Vocês vão decidir agora, depois do culto. Por isso que eu chamei vocês para estarem aqui neste culto. Agora vocês vão decidir como vocês vão fazer, quem vai fazer, quando, que horário. Eu preciso fazer no horário do culto, pastor? Não, pode fazer às 6 horas da tarde. Não importa o momento que vocês vão fazer. Importante é que vamos ter uma classe bíblica de novo aos domingos. E quando, pela graça de Deus, tudo voltar ao normal, nós continuaremos a ter domingos doutrinários, para doutrinar os velhos, para doutrinar os novos e para doutrinar os interessados. Pense em alguém que você possa convidar. As equipes serão designadas depois do culto de hoje, em uma reunião com toda a equipe do Ministério Pessoal. Será decidido horário, pregador, apoio, sonoplastia, tudo vai ser decidido. Nós vamos, a partir de domingo que vem, não vai ter mais transmissão online. Nós vamos nos juntar. A partir de domingo que vem, o culto vai ser à noite na igreja, seguindo as recomendações de saúde. Enquanto houver autorização para abrir, para acumular pessoas, as igrejas vão ter os seus grupinhos. Não é para todo mundo ir. Para quem é para ir? Para quem estiver interessado. Quem não estiver interessado, fique em casa. Ou arrume um interessado para ir no outro domingo. Nós vamos nos reunir. Nós vamos orar. Nós vamos abrir a Bíblia. E nós vamos pregar o Evangelho. O que você tem na mão? Eu tenho uma vontade tremenda de ver Jesus voltar. Por isso eu faço de tudo para que a nossa igreja seja uma agência ganhadora de almas. Não pense em alvos. Não pense em batismo. Pregue. Evangelize. Os batismos virão. Os alvos serão alcançados. E você vai ter uma experiência com Deus. Eu quero fazer agora uma oração por cada um que veio hoje na igreja. São os líderes e cada um que está em casa me assistindo. São as pessoas que vão se envolver nesse trabalho. Irmãos, grandes bênçãos têm guardados para você. Espere, faça e veja. Veja as bênçãos, participando delas. Nesse momento no trono, Deus está dizendo: a quem nós enviaremos? E nesse momento você na sua casa ou na igreja está dizendo: envia-me a mim, Senhor. Deus seja louvado por isso. Aceite esse desafio. Vamos falar de Jesus, irmãos. Vamos fazer nossa parte. Em breve nós estaremos lá no céu.
quero orar por vocês nesse momento. Orar e abençoá-los através de Deus. Deus possa abençoá-los. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós queremos ser testemunhas do Teu amor. Nós queremos ser capacitados pelo Espírito. Nós não temos nada, mas nós estamos à disposição da Tua obra. Querido Deus, venha fazer a Sua boa obra em nós. Por favor, mande-nos os que estão sedentos, mande-nos os que estão tristes, porque o Evangelho salva, sacia, muda a vida. Querido Deus, nos abençoe, nos capacite, porque nós sabemos que é Teu plano a nossa vitória, porque é a Tua vitória. Abençoe cada pessoa que se envolver agora nesse trabalho. Venha estar conosco, que as ricas bênçãos dos céus e o poder do Espírito recaia sobre cada um de nós, nesse lindo trabalho de levar o Evangelho às pessoas. Eu lhe peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, queridos. Vai ser maravilhoso, vai ser excepcional. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Por quê? Porque está nos planos dele, e os planos dele não falham. Deus possa te abençoar. Deus dê uma boa semana, uma boa reunião para quem estiver na igreja agora. Façam planos, pensem longe, deixe na mão de Deus e se coloque à disposição. Tudo vai dar certo no final. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Toda somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.